passando de 600 mil reais de faturamento por mês. Somente do e-commerce. Quando a gente começou a trabalhar junto, abril de 2025, você tinha comentado uma vez pra mim que a loja faturava 3 vezes mais com e-commerce. Tinha muito medo de investir no e-commerce, tinha bastante medo de investir em tráfego pago, porque eu tenho um problema que eu gosto de agradar. Então eu morria de medo de só eu achar que o meu produto é bom, eu investir no e-commerce, as pessoas comprarem, chegar na casa da cliente e aí elas não gostarem, ter muita reclamação e eu não consigo dormir à noite com isso. Mas a resposta, ela foi totalmente positiva, né? Nada a ver, todo e cada mundo vez gostou muito. elogio, e cada vez mais escala, mais pedido. Maria Eduarda Gomide, mais conhecida como Duda Gomide. Ela começou vendendo palha italiana para comprar um celular. Depois ela vendia velas em festas religiosas. Mas enquanto todos os seus amigos de Goiânia seguiam um caminho tradicional, ela escolheu empreender. Sem faculdade, sem uma grande rede de contatos, ela pediu R$ 1.500 emprestado para a avó. E a avó disse não. Porém, ela tinha R$ 500 guardados. E foi com esses mesmos R$ 500 que tudo começou. Foram 3 blusinhas, um tio que sabia confeccionar e uma modelista. E é claro, a mentalidade de quem nunca podia pedir dinheiro pra ninguém. Hoje, essa menina que começou com R$ 500 fatura mais de 600 mil reais por mês. Mas aqui tá uma pergunta que ninguém faz. Como que essa mesma empreendedora de Goiânia conseguiu competir com marcas gigantes de São Paulo? Como que ela conseguiu triplicar as vendas em tão poucos meses? E o mais importante, o que ela faz hoje que as outras marcas não fazem? Quando a gente é pequena, a gente se compara muito. Às vezes eu me pego querendo fazer o que essas marcas grandes estão fazendo. É o maior erro que a gente pode cometer na nossa vida. Mas eu acho que a gente tem que ser 100% a gente mesmo. Mas seja você, cria, grava, faz, seja você mesmo, seja 100% autêntico, coloca o seu toquezinho ali na marca. Mas espera aí, porque tem muito mais por trás disso. Porque a Duda Gomide não apenas fatura 600 mil reais por mês. Ela também hoje tem uma loja física no shopping em Goiânia, uma linha fitness que sempre viraliza e o principal, ela está expandindo para o Brasil inteiro. Enquanto isso, seus concorrentes, principalmente de Goiânia, estão copiando exatamente o que ela faz. E é exatamente isso que você vai descobrir hoje no Por Trás do E-Commerce de uma empreendedora que transformou insegurança em autoridade, que transformou medo em combustível e que está prestes a se tornar uma das maiores referências de e-commerce do Brasil. Você vai entender como ela consegue criar conteúdo que gera identificação tão forte nas pessoas que compram não só o produto, mas a história. Como ela mantém seus clientes comprando novamente e novamente. E o mais importante, como você também pode fazer o mesmo. Bom, pessoal, então é isso daí que vocês viram. Estamos aqui com a Duda Gomide, que fez marcos, assim, gigantescos, né? E tá fazendo, a tendência é que faça cada vez mais. E a gente tá aqui no primeiro episódio do Por Trás do E-Commerce, que é uma ideia nossa, minha e do Luca, que é meu sócio. E a gente está idealizando pela LSB, que é a nossa agência de marketing. E nada melhor do que estar aqui com essa pessoa que vocês viram tudo aí, que é a Duda Gomide, dona hoje da DG Brand. E tá faturando muito aí, eu vou falar os números que eu sei, né? Que é o que eu vejo ali, que a gente tá operando. Na verdade, eu nem tinha perguntado se pode falar, mas... Pode. Hoje, passando de 600 mil reais de faturamento por mês, somente no e-commerce, não é isso, Duda? Somente do e-commerce. E com a loja física, assim, se você puder falar, né, logicamente, só pra saber, é assim também? Como é que tá? Tá no mesmo patamar ou menos um pouco? Loja física depende muito. Por exemplo, quando, acho que foi ano passado, 2025, ela estava faturando mais do que o e-commerce. Só que agora a gente conseguiu passar, o e-commerce conseguiu passar, então tá faturando bem mais. E assim, depende demais. Quando tem evento em Goiânia, show sertanejo, a loja física bomba. Dezembro, que é o Natal também. Então depende o que tá tendo na cidade. Se a cidade tá movimentada, logo a loja física tá movimentada também. Então é muito, assim, de época. Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar junto, foi, se eu não me engano, em abril de 2025. Você tinha comentado uma vez pra mim que a loja faturava 3 vezes mais com e-commerce, 3 né? vezes mais. Assim, eu queria entender, assim, logicamente que tem muita coisa antes, né, que a gente vai conversar, mas o que fez você dar esse estalo pra, tipo assim, focar no e-commerce, se antes da gente entrar, né, trabalhar junto, que foi a partir daí que a gente começou esse estado, logicamente que muita coisa por você, mas o que fez você virar essa chavinha, assim, no meio do caminho? Então, eu tinha muito medo de investir no e-commerce, tinha bastante medo de investir em tráfego pago, porque eu tenho um problema que eu gosto de agradar. Então, eu gosto de agradar todo mundo.
Eu gosto que as pessoas ficam satisfeitas com o produto. E na loja física, elas iam lá, viam o produto ao vivo, conseguiam saber se gostava ou não, e não tinha surpresa na hora que chegava em casa. Então eu morria de medo de só eu achar que o meu produto é bom. Eu investi no e-commerce, as pessoas comprarem, chegar na casa da cliente e aí elas não gostarem e ter muita reclamação. E eu não consigo dormir à noite com isso. Mas a resposta, ela foi totalmente positiva, né? Tipo, a gente viu que depois das primeiras entregas, quando começou a escalar essas entregas, você viu que é nada a ver com isso que você estava pensando. Nada a ver, todo E cada mundo vez gostou muito. elogio e cada vez mais escala, mais pedido. Tem um retorno de cliente muito grande hoje na loja que a gente vê. Então, o Exato. LTV do cliente é muito grande. E eu queria entender como é que você consegue, assim, com algumas estratégias suas, assim, internas, de marketing interno seu também, juntamente com o tráfego pago, o que você faz para engajar as meninas a sempre estar comprando? São promoções ou são campanhas? O que você pensa em relação a isso para estar trazendo sempre as meninas para recompra? Eu acho que assim, não tem nada muito estratégico, sendo bem sincera por trás disso. Não é nada muito pensado. Eu só sou eu mesma, eu tenho um daily que gera muita venda, fica muito orgânico lá dentro. E aí eu sempre posto minha rotina, posto pensamentos, posto a confecção, desde o início como que foi. E acaba que elas se identificaram tanto que elas gostam de comprar não só pelo produto, mas pela história da marca, por quem eu sou, por como eu sou. E na questão de recompra de pessoas que não me conhecem, pessoas que vêm pelo tráfego pago, é sempre criando criativo novo. Criando criativo novo. Inclusive vocês, né, estão de prova, que me pedem criativo sempre. Eu devo mandar uns 30 criativos por semana. Não, eu sei muito bem como que é isso, né? Porque a gente tá por dentro. Mas só pegando um gancho aí do que você tava falando, eu acho assim que é muito isso, né? O dono de e-commerce, querendo ou não, pra ter essa proporção que você tá tomando e tal, é uma, como que eu posso dizer? É uma personalidade, né? Ele tem que ter essa Exato. personalidade. Tem. Porque assim, não é só empreender, né? Não. E é uma coisa que eu quero, agora dando uma pausa nesse assunto, porque a gente já começou muito adiantado, voltar desde o início, né? Nós somos aqui de Goiânia, a gente já se conhecia antes e a gente sabe. Estudamos juntos, inclusive, que desde menina, adolescente, ali, eu acho que a gente tinha 15, 16 anos, você já tinha esse lado empreendedora e descolada, né? Você ia atrás e vendia. Eu lembro que na época lá você vendia pra caramba, até comprava na época, era as palha italiana, né? Palha Tipo assim, italiana. por quê? Eu queria entender essa mentalidade sua. O que você fala até pros outros também que tem loja, estão construindo loja e tal. Tipo assim, o que fez desabrochar de você desde nova, de pensar isso na frente? Você já imaginava que você ia ter loja? O que você queria, assim, entender? Eu sempre quis ser dona de alguma coisa. Eu achava que ia ser de salão de beleza quando eu era pequena. Eu achava que eu ia ser dona de salão de beleza. Não sei por que eu tinha isso na cabeça. Mas assim, a gente cresceu num ciclo social em Goiânia que a gente fala, até brinca que é uma bolha, né? Que todo mundo conhece todo mundo se conhece. E assim, eu sempre tive uma condição muito boa, minha família sempre me deu do melhor, eu estudei em escolas boas. Só que, por exemplo, como é que eu vou falar isso? Eu não sei se eu consigo Pode falar. falar, pode ficar à vontade. Fala do jeito que você achar melhor. Por exemplo, eu sempre vim de uma condição boa, só que eu. Eu tô com medo de você conseguir falar isso. Pode falar, Pode pode falar, falar. não tem problema não. Pode falar qualquer coisa. Eu sempre, né, vim de uma condição boa, mas eu queria mais, eu sempre queria mais. Eu queria poder viajar, eu queria poder ter a minha liberdade financeira. Meu pai, ele foi e não foi presente ao mesmo tempo, então não era aquele pai que eu podia. Eu queria alguma coisa, eu ia lá e pedia dinheiro pra ele. Então nunca tive isso, sabe? Eu nunca tive de poder pedir dinheiro pra alguém. Sempre que eu queria alguma coisa, eu tinha que me virar e dar um jeito. Então eu comecei a vender a palha italiana porque eu queria comprar um celular. E aí eu via que com esse dinheiro eu conseguia conquistar as coisas, conseguia comprar as coisas pra mim, que eu não precisava pedir pra ninguém. E eu sempre queria mais e mais. E aí eu sempre fui apaixonada por venda. A palha italiana não foi a primeira, inclusive. Minha família sempre incentivou muito. Tem uma festa aqui em Goiás que chama Divino Pai Eterno, que é lá em Trindade. E minha família era super católica. E a gente ia nessa festa todo ano. E a gente vendia vela. E aí começou com a minha irmã, vender vela, depois eu vendia vela. E aí eu gostava de ver aquele dinheiro, eu gostava de contar dinheiro. Eu gostava de ver o dinheiro na minha mão, contar. Quanto mais nota tinha ali, mais meu olho brilhava. E eu sempre gostei muito disso, sabe? E no final das contas, assim, desculpa te cortar, eu e o Matheus e você, eu tenho certeza que a gente passou pela mesma coisa, porque todo jovem, ainda mais dessa bolha que você citou aqui, quando a gente
resolve ir por um caminho alternativo, vem um julgamento de lados que a gente Demais. nem imagina. Aham. Então, assim, eu mesmo, quando eu decidi abrir a LSB e não seguir o caminho certo de universidade, Exato. profissão, a gente sofre uma retaliação dos amigos. Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu sei que é uma coisa que no off você já comentou com isso, tipo, retaliação de amigos, de família. Como é que você O pessoal passou por julga isso? O que demais, que você né? achou? Tipo, Hoje em dia, não fazer faculdade é ok, né? Já Exato. virou normal. Mas na nossa época, não escolher fazer uma faculdade realmente era uma coisa, assim, absurda. Ainda mais no nosso ciclo social. E pra falar bem a verdade, assim, a gente que hoje, tudo bem que a gente é novo e vê, mas se a gente fosse fazer faculdade de administração, qualquer coisa relacionada ao Não que a gente faz serviria para hoje, o meu trabalho. absolutamente nada, Nada. né? Não faria diferença nenhuma. Inclusive, eu falo que isso aqui é uma faculdade, porque eu gastei dinheiro, a gente perde dinheiro, né, quando a gente tá começando, vocês sabem. aprende com os erros. A gente aprende com os erros. Então, eu gastei dinheiro para poder aprender. Então, é uma faculdade. Você tá lá pagando a mensalidade, todo dia, todo mês tem um boleto, e você acaba aprendendo muito. E teve alguma crítica, assim, de alguém muito próximo ou de família que, tipo, te doeu muito e você fica meio incomodado com isso? Teve uma amiga minha na época que a gente era da mesma sala. E a gente tava discutindo sobre algum assunto que não era isso. E eu nunca gostei de prova, nunca gostei de estudar. Nunca fui aquela pessoa que senta a bunda na cadeira, pega um livro e começa a estudar. Nunca consegui fazer isso. E aí eu lembro direitinho uma frase que ela falou, que é: continua desse jeito que você leva a vida, porque eu sempre fui muito espontânea. Então, um dia eu tô fazendo uma coisa, outro dia eu tô fazendo outra. Aí ela falou: continua desse jeito que você leva a vida, que você vai ver aonde você vai chegar. E hoje ela deve estar te pedindo emprego, né? Não, hoje ela tá muito bem de vida também. Inclusive, ela mudou a mentalidade dela. Ela Coisa viu boa. que não é assim, que o mundo não é E assim, você não nem todo chegou mundo é nem igual. perto de onde pretende, né? Imagina assim, né? O Não, objetivo da DG é muito maior do que isso aqui. é bem maior. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu sou uma empresária um pouco diferente. Eu não coloco muito meta, eu não tenho muito uma visão de aonde eu quero chegar. Porque eu acho que quando a gente coloca um objetivo ali, a gente fica muito focado nele. E às vezes nem é aquilo que é o nosso caminho. A gente tem outro caminho para seguir. Então, eu deixo muito aberto. Pode ser que seja isso aqui, eu já atingi meu propósito. Ou então pode ser, na verdade, que seja algo bem maior que eu não imagino. Mas eu não crio tanta expectativa. Eu só vou indo e… É igual uma dança. Eu só vou dançando junto com a empresa. Se depender da gente, a gente quer que cresça um pouquinho mais. Todo mês, cada vez mais, né? E tá acontecendo isso. Exatamente. Claro, graças de a Deus. forma É porque a natural. gente entrou na mesma frequência, né? Que era o que a gente tava falando. Sim. Mas só que eu quero saber de fato, assim, como que foi que começou a DG? De onde que veio? O que que fez a Duda falar: peraí, eu vou desenhar algumas… Começou assim, na verdade? Você desenhando, fazendo… Como é que foi que o início de tudo isso, mais ou menos até onde a gente tá hoje? Então, meu tio tinha uma confecção de uniforme. E é muito diferente, por mais que seja, né, confeccionar peças, o uniforme e roupa é bem diferente. E aí eu virei pra ele e falei: tio, eu quero fazer umas roupinhas. Porque eu queria ter uma loja, só que assim, não brilhava meu olho ir lá em São Paulo, comprar no Brás e revender. Porque eu queria ver as pessoas usando algo que eu criei, algo que, tipo, eu fui lá e fiz. Eu queria isso. E aí, na época, eu pedi pra minha avó um dinheiro emprestado, ela falou que não. Aí eu falei: eu tinha R$ 500 ali guardado. Eu falei: putz, então eu vou ter que fazer acontecer com R$ 500. Eu tinha pedido 1.500, que na época dava pra fazer. Foi em 2018. Dava Há pra muito fazer. tempo atrás. Antes da É. pandemia ainda existia isso, né? Dava pra fazer algumas blusinhas com 1.500. Hoje em dia não dá pra comprar nem um rolo de tecido. Mas aí eu tinha esses R$ 500 guardado. Comecei, fiz umas 3 blusinhas. Ele me levou numa modelista, né? Que não sei se… Não sei se as pessoas sabem o passo certinho. Tem a modelista, depois tem o corte, depois Mas tem então, a e costura. você descobriu isso como? Por esse tio seu? Por esse tio, ele me explicou os passos. Ele me explicou: ó, tem isso que você tem que fazer. E aí ele mostrou tudo que tinha. E aí eu fui fazendo. Ele me ensinou a cortar também. Isso fez muita diferença. Então, quem quer começar com confecção, o povo acha que a gente tem que saber costurar. Não tem. Mas a gente tem que saber cortar. Saber cortar um tecido, o sentido do fio, entender um molde, eu acho que faz muita diferença. Até pra você criar um produto bom também. E hoje muita gente, às vezes, não sabe disso, né? Eu tenho Não. certeza que a grande maioria que quer fazer, empreender, ou até que tem, não sabe que precisa ter essa mão na massa, né? Às vezes usa muito gente pra terceiros, pra Sim. fazer e tal. Mas assim, Você fica muito limitado, assim. você fica limitado, isso que eu ia perguntar. Muito, você fica muito limitado, porque… Igual, vamos supor que um molde deu um erro. Você quer arrumar uma coisinha ali que seja, só um cantinho. Você tem que esperar a modelista.
E aí, gente, já atrasa uma coleção inteira. Se você depender de terceirizado, realmente assim, não, para mim, pro meu modelo de negócio, não compensa, porque eu quero lançar coisa rápido e sempre tem atraso na confecção. Até aqui, que é minha, tem atraso. Imagina uma terceirizada que a gente não tá lá para ter controle. Eu ia entrar até nesse papo aqui, assim, para explicar. A gente tá aqui dentro da sua confecção, né? Que é uma confecção própria. Ô, meu amigo, deixa eu gravar aqui. A gente tá dentro da sua confecção própria e eu quero entender o quão diferente fez, porque a gente sabe que você junto com a gente passou por um momento de investimento mesmo. Eu lembro que você falava assim, Luca, vamos dar uma segurada em tráfego, o Matheus, vamos dar uma segurada em tráfego, porque eu tô comprando uma mesa de corte, eu tô Sim. comprando uma máquina. Mas assim, eu quero entender quais são os benefícios que todo esse investimento te trouxe e quando que você entendeu, falou assim, se eu não investir realmente esse dinheiro agora e dar meu jeito, eu não vou crescer. Porque a gente vê que muito do seu crescimento é pela velocidade que a gente tem de entrega de peças. Sim. Não só por isso também, por investimento não só em peças, como no tráfego também, principalmente, para expandir. Eu acho que teve um momento ali, não sei, nessa linha do tempo aí que o Luca tá perguntando, que você de fato virou a chavinha mesmo. Você falou, não, quer saber? Vamos investir, vou mandar 50 criativos, vou colocar o dinheiro e vamos fazer acontecer. Vocês fizeram 2 perguntas, eu vou responder as 2. A primeira é do Luca, que pelo meu orgânico ser muito forte, eu ter muito contato com as meninas que compravam do orgânico, porque foi como eu comecei, eu sabia que o produto era bom, por mais que eu tinha um medo, uma insegurança de crescer e furar essa bolha do orgânico, eu sabia que o produto era bom, eu sabia que se a gente fizesse anúncio, iria escalonar, iria vender, iria, assim, ter retorno. Então eu tinha muito medo de a gente fazer o anúncio, eu não ter maquinário, eu não ter costureira, eu não ter tecido e não entregar. E aí, lascou. Pensa, a gente lança um criativo, a gente vê que esse criativo tá bombando e a gente não pode mais investir mais dinheiro nele porque eu não consigo Igual produzir. foi o que aconteceu com os Basics, né? Que a Sim. gente lançou em 8 minutos e esgotou, né? Exatamente. Esgotou, assim, o que tinha já feito, Já né? feito. Mas olha o tanto de pano aqui, né? Exato. Aí eu já tinha tecido em estoque, eu já tinha costureira aqui preparada pra cortar, pra costurar, eu tinha gente preparando pra cortar. Então, eu precisei investir na confecção pra depois investir no e-commerce. E engraçado que hoje em dia as pessoas não fazem isso, né? Elas investem no e-commerce primeiro, pra depois investir na confecção. Só que eu acho que isso gera uma qualidade, uma perca de qualidade do produto. Porque você tem que ter tudo muito rápido. Exato. A gente passa por isso, assim, até mudando um pouco pra gente o assunto pro marketing. A gente passa, porque querendo ou não, a gente pega hoje muitos clientes que não estão estruturados nem financeiramente para fazer investimento. Exato, E atrapalha acha muito. que um pouco de investimento dá para proporcionar um resultado desse que não dá. Uhum. E a gente pega gente que não consegue escalar. Que, tipo assim, o resultado tá muito bom, mas vamos potencializar e não tenho peça. A costureira só me entrega daqui 15 dias e tudo. E a sua solução foi trazer tudo internamente. Foi. A solução foi investir primeiro na loja física, depois na confecção e depois no e-commerce. Eu fiz literalmente ao contrário do que todo mundo faz. E Duda, pegando esse gancho do marketing, desse ao contrário, assim, para saber como que foi você já teve outras experiências com outras agências, logicamente, talvez. Como que foi, o que foi a virada de chave para você no marketing de resultado? Sem ser essa barreira sua de achar o que as outras pessoas vão falar mal, de furar a bolha e tudo mais, mas eu falo operacional mesmo, de uma assessoria, assim. O que você não tinha que você ficou confortável, que falou, não, vamos lá. Eu acho que é a assistência que vocês dão, por exemplo. Não, mas não é nem fazendo essa propaganda. Não, eu sei, mas isso é bem importante, porque eu mando mensagem no grupo e você, Matheus, responde na hora. Então, tipo, como é que tá tal anúncio? Então, não é nem pela propaganda mesmo, é porque realmente isso é muito importante, de ter um gestor ali que tá o tempo inteiro falando o resultado, como que tá. Porque o meu medo é esse, de vender mais do que eu consigo produzir. Só que como você tá o tempo todo ali me passando feedback, eu vejo que tá saindo fora do controle, eu consigo produzir X mil peças aqui. E vamos falar de negócio, assim, o que foi que mais você fez aqui, que mais te deixou orgulhosa em questão de peça de roupa, de sua criatividade, Por quê? A Basic Brasil? Eu sei, assim, tem um ano que a gente tá junto, mas na última Copa você lançou também, né, que eu lembro. E aí foi o que mais estourou de venda na época? Foi o que mudou a DG de patamar? Foi o que mudou a DG de patamar. Foi esse Basic Brasil, na época eu fazia tudo sozinha, foi 2022. E eu tinha essa blusa já que chamava Basic. A gente tinha essa regata chamada Basic, ela é toda dupla de algodão, ótima fazendo propaganda aqui, vendendo meu peixe.
mas ela era um cropped. E todo mundo gostava dela. Todas as minhas clientes gostavam muito dela. E aí, teve aquela época de lançar coisa pra Copa, em 2022, e todo mundo tava fazendo umas coisas muito exageradas, assim, tipo… Muita Glitter estampa. glitter, muita estampa, Exato. Copa. Eu falei, gente, eu vou literalmente pegar o meu melhor produto e colocar uma bandeirinha pequenininha nele. E aí, gente, isso foi, tipo, tanto uma virada de chave que… Óbvio que é uma regata básica, né? Todo mundo faz hoje em dia, porque realmente é básico. Mas como eu fui a primeira a fazer, pelo menos aqui no Brasil… muita gente começou a fazer, só que não sabia o tecido exato, então fazia em outro tecido, outra Não, mas vamos malha. botar num detalhe que você lançou e a bendita da Bruna Marquezine foi lá e usou na Copa do Sim. Mundo. Não só ela, né? Teve Não outras só também, ela, né? mas ela, porque teve várias fotos dela na arquibancada assistindo o Sim. jogo com o Basic Brasil Foi da a Dudu Bruna Gomide. Marquezine, a Malu Borges também, que fez Sim. muita diferença quando ela usou, porque ela usou e postou. A Foi quando Marquezine, a Copa? Foi a de 2022? 2022. Na época, só era um comentário. Ela não tava com o Neymar, né? Nessa época. Não, ela não tava com o Neymar. Mas ela E- tava lá. Exato, ela tava lá, então tava todo mundo assistindo os stories dela pra ver se ela ia postar o Neymar ou não. E a única coisa que ela postava era a bendita da blusa. Gente, ela postou, tipo, todos os jogos, ela postou uma foto com essa blusa. Não era nem ela, E aí, era só a o blusa. pessoal descobriu porque não existia nenhuma Porque não existia cópia na ainda, época. Igual Depois, hoje tem, né? hoje tem bastante. E comentário é muito bom por isso, né? Porque a pessoa procura de onde que é, aí vai uma que já conhece, fala, Dudu Gomide e tal, e acaba Exatamente. que Foi espalha, né? isso que aconteceu. E aí, mais blogueiras mais famosas queriam. Porque na época, hoje em dia, você bate o olho e pode ser de qualquer loja. Mas na época, em 2022, era só eu que tava fazendo. Então, a Bruna Marquezine postou, todo mundo já sabia, todo mundo me mandava. E aí, foi uma loucura. A gente conseguiu vender muito, o que gerou muito caixa pra poder fazer mais peças. E Mas aí, hoje pode hoje falar. você já acostumou com isso, porque eu acredito que quando o primeiro nome usa uma peça sua, deve dar uma emoção muito grande. Mas hoje, a gente acompanhando, a gente sabe que várias pessoas buscam a peça por já ter chegado em nível de consciência de todo mundo sobre a marca. Mas o primeiro, se foi diferente ou sempre que alguém pede uma peça assim que você gosta, ou que admira, que é famoso, você sente uma coisa e fala, nossa, que legal que tá usando minhas roupas. Eu sempre falo, nossa, que legal que tá usando minhas roupas. Assim, agora, inclusive, eu não contei isso pra vocês, mas com os anúncios, a gente tá atingindo muita famosa. Mas é assim, muita É? mesmo. Aham. Então, Pessoal começando a seguir a começando a loja? seguir, curtindo, mandando mensagem. Ontem mesmo, eu sou, assim, muito fã da Sofia City. Muito. Eu adoro o conteúdo dela. Eu acho ela super autêntica. E ontem mesmo ela começou a seguir e curtiu um anúncio? conteúdo. E na hora a gente já mandou mensagem pra ela que eu morro de vontade de ver ela usando as peças. Aí, tá vendo, pessoal? Vamos investir em anúncio. Tem Você chegar na muita. pessoa que você gosta. Mas do lado bem, tem muito, né? Do lado bom, tem muita gente. E do lado ruim, eu acredito que deve ter. É inevitável, pela proporção que a gente vai atingindo, de gente que fala, faz crítica, Ai, tem. fala mal e tal. E aí, como que você lida com isso? E assim, são críticas que você considera, algumas plausíveis, viagens? Como que você lida aqui internamente com esses feedbacks? Até que não são bons também, né? Porque não é sempre que vai ter 1000 elogios. Eu considero todos os feedbacks, inclusive a gente acabou de escutar vários que a gente estava tendo, mas assim, tem que saber filtrar muito bem. Porque, por exemplo, estavam reclamando que o meu P era muito pequeno. E não é que o P é muito pequeno, é porque são feitos para as meninas que realmente têm uma faixa etária ali dos 15 aos 35 anos, que tem um padrão de corpo. Eu vendo para um público muito específico. Então, assim, eu não consigo abraçar o mundo e fazer várias grades, fazer grades maiores. Mas Então, você fala porque tinha mulheres mais maduras querendo usar o produto e não tava não tava adequado encaixando muito bem no corpo. Entendi. Entendeu? Tipo, Mas eu também, tipo, eu tenho que ter um pouquinho de senso, né? Porque aí a pessoa vê um produto de uma menina ali de 20 anos, sim, é isso que tava aí chega uma acontecendo. pessoa de 50, aí coloca no corpo, ela tem que entender que não. Muitas estavam gostando, inclusive várias falavam, nossa, eu adorava quando elas comentavam, só que tinha algumas específicas ali que falavam, essa blusa é muito justa, tipo, não dá pra usar. Realmente, é muito justa, mas porque as meninas da minha idade, da nossa geração, a gente gosta da blusa, tipo, bem justinha no corpo, a gente não gosta de pano sobrando. Então, assim, eu peguei esses feedbacks, inclusive aumentei a grade, a blusa Bruna, que é a nossa mais vendida, ela vai ter um GG agora, justamente pra quem quiser um tamanho maior, pegar um tamanho maior. Mas o nosso Sim. P vai continuar sendo o nosso P. Porque não é que ele é pequeno, é só porque ele é pra um tipo muito E específico de pessoa. até para outras donas de e-commerce que podem estar assistindo, assim, quando acontecem ocasiões como essa, como é que você lida? Você
fala com toda a paciência, você tem uma equipe para lidar com isso e elas mandam uma peça de novo e você manda uma peça que possa encaixar melhor no corpo dela, fala uma grade a mais ou alguma coisa, auxilia ela nas próximas compras. Como é que você trabalha com isso? É muito engraçado, porque eu sinto que a maioria das vezes a pessoa ela só quer reclamar mesmo, porque ela prefere ficar com o produto do que trocar, do que devolver. Porque, por exemplo, ela compra o G, aí ela vê que não tem o GG, ela quer mais salgadinho, ela gosta tanto do produto que ela prefere ficar do que Mas ela trocar. tem que dar uma reclamadinha. Mas eu até pego essa reclamação, igual eu falei, fui lá e fiz a GG. Então Sim, agora vamos ter um tamanho maior, só que eu não consigo aumentar mais que isso. Eu não consigo fazer um certo. extra G, por exemplo, Porque dá um furo de grade, né? dar um furo de grade, eu não tenho investimento para isso. Gasta muito mais tecido. Então eu teria que mudar o valor ali. Entendi. Tem todo um porém. Pois é, Duda. E pensando em inovação, o que você vê para a DG, o seu momento atual agora? A gente está na Basic, né, da Copa. O que você pensa de inovar? O que é a sua linha que você quer seguir? Você pensa em manter É porque é muito casual e básica, Muito né? casual e básica. Eu vejo, né? Eu sei que a gente é risca de giz, é colete, sempre você tá mudando. Mas eu falo assim, o que você pensa para ser sempre inovadora no que você cria, né? Porque 99% você que cria tudo, né, das suas peças. Então, como que você pensa nessas inovações sempre de peça? Você segue o que tá na tendência? Você cria as tendências? Como é que você pensa? Dá uma Eu- riscadinha numa ou outra, tipo, É, vai que cola. exatamente. Eu sigo o que tá na tendência, só que eu acho que um diferencial da DG é que eu não economizo para fazer o produto. Então, por exemplo, eu pego a blusa, eu coloco ela dupla do mesmo tecido inteira, tanto atrás, tanto na frente. Isso dá uma sustentação muito boa. Então, eu acho que a inovação não tá em criar um produto, tipo, meu Deus, mirabolante, que a gente Tá na nunca viu. qualidade. Tá na qualidade. Tá na questão de você vestir a blusa e falar, nossa, ela serve muito bem. Ver que a costura é toda embutida também, a nossa costura, tipo, não aparece aqui. Se você quiser usar ela do avesso, você consegue usar ela do avesso. Então, eu acho que tá nisso, sabe? Não tá em ficar inovando produtos o tempo inteiro, mas sim criar um produto que você usa o dia inteiro, todo dia. Mas além disso, mesmo que você queira inovar num produto, eu acho que pega muito bem, porque você criou um ecossistema muito legal. Sim. Então a gente fala muito sobre marca creator e a sua é um exemplo de marca creator hoje no mercado. E além disso, você leva as meninas para dentro de um dele, que é uma comunidade fenomenal, que são super engajadas. Então, tipo, de esmalte de unha ao bobs do cabelo que você usa, elas querem saber qual que a Duda usa. Então, isso não. Você quebrou a barreira de, tipo, vou arriscar numa peça. Não, eu vou lançar uma peça que eu vou usar e as meninas que estão ali comigo vão comprar ideia junto comigo E e eu vai sempre acontecendo. pergunto lá também, eu sempre mando. Eu sempre posto, tipo, antes de lançar, porque aí eu vejo, se elas gostarem muito, aí eu já tenho que produzir muito. Se elas gostarem, tipo, pouco, eu produzo, vou usando e vou vendo. Então eu vou sentindo Entendi. ali o campo. O daily é muito importante pra marca. E muita gente que te segue no daily também, além de gostar da marca, gosta também desse jeito de ser empreendedora, É, né? São donas de lojas também que querem sim. feedback. E aí, eu sei que você é muito contra, assim, você tem um pensamento seu que não gosta muito de curso, de negócio, Eu ia assim, de falar isso ensinar, agora. né? Eu ia falar isso agora. Mas assim, o que você vê com essas pessoas sempre te pedindo, perguntando? Porque a gente vê também, a Elas gente que cuida pedem. do marketing, a gente sabe que sempre tem comentário nos criativos, sempre tem gente que chega até a gente também pra querer especular sobre coisa sua. E assim, por que você não pensa em algo futuro, alguma coisa? Qual que é a sua opinião sobre isso? Essas pessoas querem saber isso tudo, de como empreender e ser futuramente tipo uma DG. Não é que eu sou contra curso. Eu sou contra o jeito que algumas pessoas fazem o curso. Pessoas que, por exemplo, que não aprenderam ainda, não dominaram ainda o assunto e já quer ir pra internet vender curso. Eu não vejo sinceridade nisso. E assim, eu não dominei 100% o assunto. Agora que a gente deu a virada de chave, igual vocês estão falando, a gente virou essa chave. Então eu quero dominar sobre o assunto, eu quero aprender mais. Eu sinto que eu tô com 7 anos de marca e mesmo assim eu não aprendi o suficiente para poder fazer um melhor produto, para oferecer o melhor produto para as pessoas que comprarem esse curso. Por exemplo, do mesmo jeito que eu quero oferecer o melhor produto de blusa, eu quero oferecer o melhor curso que elas poderiam comprar. Então, passar o máximo de conhecimento. Igual eu falei, eu acho que empreender também não tem uma fórmula mágica, não tem uma receita de pão que você vai colocar farinha, sal, bicarbonato ali e vai sair um pão pronto. Eu acho que cada pessoa é de um jeito, cada empresa tem uma personalidade, tem uma autenticidade.
Então eu acho muito complicado fazer um curso, porque o que funciona para mim pode não funcionar para outra pessoa. Então o que eu gostaria de fazer é justamente isso aqui, um bate-papo, falar, dar dicas. Não, então pronto, agora nós já sabemos. O próximo bate-papo, Mas- Cadu, é cobrado. Mas então, Tô brincando. no final das contas, a gente pode deixar um coming soon aí, talvez, né? Eu acho que Futuramente. palestra. Não tô falando que é um curso, mas eu acho que Não. assim, eu acho que é muito desperdiçado todo o conhecimento. E você falou, tipo, eu não fiz faculdade, mas isso aqui foi um aprendizado muito grande na minha vida, que eu investi nisso, eu quebrei a cara e aprendi. Exato. Já que você gosta de entregar o melhor, eu acho que você poderia muito bem palestrar e deixar insights para as meninas que têm muita vontade de aprender com você e têm muito sonho de empreender, que seja com roupa ou com qualquer outro ramo, né? Mas eu acho Sim. que você tem um conhecimento muito legal. E tem muitas. Hoje eu posso dizer que você tem fãs, porque eu Tem. sei que você tem fãs. Já chegou gente no meu escritório chorando por causa de Duda Gomide. A namorada do cara chorou por causa de Duda Gomide. E hoje outra pessoa falou que eu apresentar pra namorada dele, você, porque é sua fã. Então, assim, o seu jeito autêntico te trouxe isso de forma muito natural. E é por isso Sim. que cola, é por isso que as coisas acontecem. Querendo eu ou acho não, que é um passou uma marketing de credibilidade. influência seu É. mesmo, né? Da sua própria Sim. loja. E é muito natural. Passou uma credibilidade, porque eu sou eu e pronto, e é Exato. isso. Exatamente. E é uma das coisas que a gente preza muito pra Sim. todos os donos de e-commerce, entendeu? Tem que ter a esse, personalidade. como é que é? Esse molho, né? Esse... É o Um molho, é o molho. tomperozinho. É o azeite de Mas é dendê. isso, né? Futuramente, a gente com esses novos projetos, né? Principalmente, assim, você tá sendo a primeira aqui participando com a gente, mas a gente quer estar com mais gente. Pensar num evento, alguma coisa assim do tipo, né, Lucas? Sim, eu acho que cabe super. E outra coisa, a gente falando desse ponto autêntico seu. Agora eu quero entender. De volta e meia você entra numa polêmicazinha, mais ou Ai, menos aí, em não sei o que Goiânia, que rola. regional. Agora a gente foi uma meio nacional aí. Queria entender como é que você lida com esses hates de pessoas que às vezes nem sabem que você é dono de marca, mas entram nesse hype de hate, comentário pra lá, comentário pra cá. Como é que você resolve essas coisas? Eu acho muito engraçado, porque assim, a maioria dos comentários criticando os hates que eu levo são de homens. Eu não levo muito de mulher. É mais de homens. Sempre tem um comentário, é porque sei lá do que é bancada, é porque sei lá do que é filhinha de papai. Eu acho que é porque eu tenho essa carinha de menininha, loirinha, bonitinha, não deve imaginar o que tem por trás, né? O que realmente me faz ter essa carinha de menininha bonitinha. Que na verdade não tem um homem por trás bancando, não tem um papai, na verdade sou eu que construí mesmo. Então a maioria dos hates que eu levo é esse. E eu adoro responder. Eu tenho esse problema. Eu tenho esse problema. Você engaja a fofoca mesmo. Eu engajo, mas assim, eu tô tentando não fazer isso mais. Só que eu sei, assim, igual quando eu posto no TikTok, não dá nada. Mas, nossa, é tanta polêmicazinha, pipipi, pipoca, eu tô tentando ficar um pouco mais Tem calada. que ter só um equilíbrio ali, né? Pra não prejudicar. Não prejudicar. Mas Exato. nunca prejudicou até hoje. Claro. Porque Muito pelo contrário, né? Eu acho que mais Exatamente. pessoas te conhecem, mais pessoas começam a conhecer realmente a sua base, aí fica sabendo da marca, E a- compra uma vez e acaba que entra pra dentro da sua base de compra ali, segue um dele e começa a gostar cada vez mais de você, entender às vezes aquele hate que você tomou. E aquele negócio, 50% das pessoas não vão gostar de mim e 50% vão. Então eu foco nas que estão gostando. Exatamente, lógico, Porque se vai ter aproveita. gente que não vai gostar, vai ter gente que não vai se sentir ofendido com o jeito que eu falo. Tem gente que me chama, que fala que eu me acho, tem gente que me chama de desumilde. Só que, assim, o que importa mesmo é a opinião do povo que tá aqui dentro, a opinião dos meus Dos seus funcionários clientes. e dos meus funcionários também. Isso importa bastante. Hoje você, Duda, tem quantos funcionários aqui? Por exemplo, vamos falar assim, né? Quantas toda operação, pessoas né? dependem da DG em toda a operação? Você sabe mais ou menos? 18 a 20 pessoas. É porque tem uns que são PJ, mas a gente conta eles também. Sim. É muito grande, E, né? Duda, pra gente, agora pensando um pouco fora de negócio, né? Que a gente falou bastante de negócio aqui, da Duda dentro do negócio, que é o que você prega muito. Queria que você falasse pra gente assim, quando você não tá pensando em negócio, quando você não tá pensando na DG, você pensa em quê? O que você almeja pra sua vida? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Como é que você vê a Duda pessoal, assim, tirando o PJ de lado e colocando o PF, pessoa física Duda? Como é que é você mesmo? A primeira coisa que veio na minha cabeça é construir uma família. Foi sempre meu sonho, que era construir uma família. Nunca tive um sonho de ser mãe. Engraçado. Você já tá com filho no colo aí. Já tô. Mãe de pet. Eu nunca tive o sonho de ser mãe, mas eu sempre tive o sonho de construir uma família. Eu sei que uma coisa leva a outra, né? Então, pra eu Lógico. construir, eu tenho que ser mãe. Mas eu acho que esse é sempre o meu maior sonho de casar, de construir uma família, casar. E quando eu não estou focada nisso aqui, eu tô focada nisso. E focada em mim, cuidar de mim, treinar. Eu gosto muito de treinar. Então, eu
faço isso, sabe? Eu não sou muito de sair. Até minhas amigas brigam muito comigo, que eu não sou muito de sair com elas. Eu sou mais reservada, assim, saio com poucas pessoas. E aí, quando eu não estou aqui, eu tô focada em casar, ter uma vida, construir uma vida, crescer em conjunto com alguém, porque eu acho que, assim, crescer sozinha, gente, é bom, porque você tem sua liberdade, sua tudo. Mas eu acho que você estar com alguém, que crescer junto com essa pessoa, é a melhor coisa do mundo. E é sempre tudo que eu quis. Né? Isso ajuda, né? A nossa amiga aqui tá solteira, eu acredito. É Ó, único, né? gente! Mas é um conselho que ajuda na vida profissional, É, viu? lógico. Falando do seu Nossa, isso sócio. faz total diferença na vida Faz total profissional. diferença, faz total diferença. A gente cresce muito quando tá com a pessoa, mas eu tô numa fase que eu não tenho essa pessoa ainda. Mas vamos mudar de assunto, né? Vamos. Só voltando agora um pouco para a parte do business, uma coisa que eu tava reparando aqui é que a gente não entrou no assunto da Solen. É Solen, né? O que é a Solen hoje, Duda? A Solen, ela faz parte do grupo DG ou ela é da DG? A Solen, ela tá deixando um pouquinho de lado. Ultimamente, eu tô focando muito na DG. Porque foi um projeto que eu criei com uma grande amiga minha, uma grande irmã minha. E aí, acabou que ela optou por seguir outro caminho e a gente deixou ela um pouco de lado. E eu meio que perdi um pouco a graça de mexer na Solen, que era fazer biquínis. E aí, agora a gente tá fazendo mais o lado fitness. Mas é uma linha dentro da DDG, focada em biquíni, E tá fitness. vendendo muito, né? Tá. Quem nunca viu a faixinha na testa da Duda Gomes tá sem internet. Tá vendendo muito. Conjunto Move vende bastante. Bastante. E entre, assim, qual que você prefere trabalhar? Logicamente que você tem sua paixão, mas eu falo assim, financeiro, o que você acha? O fitness, ele tem tanto caminho quanto as básicas? Eu falo assim, Eu isso acho que ele tem abertamente, mais. pra gente conversar não só entre aqui da DG, Aham. mas pra todo mundo, até pra quem tem loja e tudo. O que você enxerga desses dois mundos? Do fitness e do casual? Tirando a sua paixão, lógico, que eu acredito que deve ser o casual, né? Ou não? Eu acho que o fitness é mais minha paixão É. do que o casual. Só que assim, eu acho que o fitness ele tem muito mais potencial, porque quando você faz um produto bem feito de academia, gente, esqueça tudo. Todo mundo quer 1000 cores daqui. Eu mesmo, o Exato. Move, eu só uso ele e eu quero mais e mais cores. Então, assim, você não precisa ficar Não, e muita inventando. gente também, né? É. Tanto que a gente... Elas sempre pedem mais E cores. porque quem malha também, por exemplo, quem malha mesmo, malha todo dia. E Então, fica com a não roupa tem de treino como. o dia inteiro. E outra, não tem como a roupa que ela usou hoje, não tem como ela usar Não. amanhã. Então ela precisa, E ela também não vai pra academia. Hoje ela foi de rosa, ainda mais mulher. Amanhã ela não vai com conjunto rosa de Não. novo, nem a pau. Então ela compra o rosa, o branco, o azul, o vermelho. Então compra todas as cores e isso facilita demais. Outra coisa do lado fitness também, que tem muito potencial pra explodir, é porque o orgânico do fitness é muito forte. Porque hoje em dia todo mundo posta seu treino na academia. Sim. Todo mundo posta o treino na Isso é academia. verdade. Então as meninas estão usando o conjunto Move, elas estão postando, elas estão fazendo uma propaganda pra Solen. Então, assim, pra sair, as pessoas postam foto no espelho e tal, mas não é aquele vídeo ali, sabe? Aquele vídeo treinando. Aquilo lá gera muito desejo. É. E por ser um conjunto de cima a baixo, uma peça de um mesmo lugar, né? E você ainda veio com a questão da faixinha, que a gente traz aí, remete muito a algumas roupas fitness dos anos 80. É uma coisa ali, bem gringa. bem gringa e retrô também. Você recriou isso. Eu acho que foi bem assertivo mesmo, porque de cara a pessoa já vê de onde que é a marca e já associa a você. O conjunto Move, ele ficou com uma identidade visual bem forte. Ele, Bem assim, forte. Todo mundo me fala, eu tô aqui na academia e tem uma menina usando. Então, é realmente isso. É orgânico, assim mesmo, de você bater o olho, ver a identidade, o branding. E isso a gente não consegue fazer muito com as básicas. Eu consegui fazer com essa aqui, né? Mas as outras acaba que Mas meio por difícil, que me você limitar. acha? Muita gente copia? Você falou o quê? Que a As gente... básicas. Fazer o brand, assim, que você falou, que virar uma coisa orgânica, da pessoa bater o olho e saber, né, e ver. Você acha que com os outros você não conseguiu por quê? Por essa cópia? Não acho que nem pela cópia. Inclusive, eu acho que a cópia ajuda. Eu acho que, assim, ela não prejudica muito. Ainda mais se for da mesma cidade, eu acho que ela ajuda bastante. Porque as pessoas vão estar comprando ali. E vai dar diferença de qualidade, né? Também, e vai lembrar de quem lançou primeiro. Por exemplo, pode ser que a menina nem esteja usando uma roupa minha. Mas como tá exatamente semelhante. igual, tá bem semelhante, assim, aos olhos, talvez pela qualidade, não sei, nunca vi o produto das pessoas que estão copiando. Mas como tá tão semelhante, parece que tá todo mundo Tô usando até DG. brava, viu? Eu também senti, mas... Mas, Duda, uma decisão que você tomou que eu achei que foi muito assertiva e faz parte também dessa questão, dessa escala, foi você ter decidido
parar de centralizar os conteúdos com as pessoas regionais aqui de Sim. Goiânia Mudou e muito. trocar para blogueiras e modelos de todo o Brasil, que já são reconhecidas em cada ponto, então elas começaram a usar a sua peça e já trouxe uma familiaridade para quem não conhecia ali o produto da Duda Gomide. Exato. O que você me fala disso? Tipo, você sentiu muita diferença mesmo? Senti diferença, justamente porque as pessoas de Goiânia me conhecem, as pessoas não, nem todo mundo, né, claro, mas algumas pessoas de Goiânia me conhecem, mas as pessoas de outro estado não sabiam, não faziam ideia de quem eu era. Então, como que eu ia convencer que aquele rostinho meu ali era familiar pra elas, sabe? E aí eu peguei essas blogueiras, essas modelos que fazem pra muita marca grande fora de Goiânia, e eu senti que melhorou muito justamente por isso. As pessoas olham aquela modelo e falam, nossa, ela faz pra tal marca, que eu também consumo, eu também gosto. Então eu vou confiar nessa aqui e Automaticamente comprar. ela valida o produto, né? Exatamente. Uma pré-validação. Aham. E como é que você faz essa questão de logística? Hoje, assim, porque, querendo ou não, a gente atacou, né? Quando a gente furou a bolha, a gente começou a atacar o Brasil inteiro. Uhum. E até tava dando uma analisada nos números, a gente hoje tem muita gente de fora, novos acessos Sim. no site, que são de pessoas que não conheciam, não entravam, e do Brasil inteiro. Então, assim, como que é essa logística hoje da Duda entregar, sei lá, não sei se tem, mas lá em Manaus, pra lá, como que funciona? Como que você organiza tudo isso aqui internamente para atingir o Brasil inteiro? Tem. Antigamente, antes de furar a bolha, eu tinha contrato com os Correios. Só que assim, muito caro, absurdo de caro. E aí agora a gente faz com a Log, que é bem mais em conta. E aí a gente conseguiu mandar pra longe, né? Porque na verdade a gente tá longe também, a gente tá em Goiânia, então é muito difícil descer Sim. distribuição em Goiânia, que geralmente as marcas todas têm em São Paulo, que facilita demais. Mas como a gente tá em Goiânia, é um pouco complicado, assim, mas a Log tá sendo muito bom pra gente. Aí o Log fica de olho nela, tá no momento, assim, de fazer um patrocínio. A Uma Log tá- parceria com a a- Uma LSB. parceria, fica de olho. A Log tá bem bom, eu tô gostando bastante. Mas é isso, Duda. Então, assim, eu acho que dá pra gente tirar uns pontos importantes aqui dessa conversa, né? Principalmente se a gente for resumir, que o seu crescimento veio, logicamente, da sua personalidade, né? Que você sempre teve. Persistência, da sua autenticidade, né? Produção de conteúdo, lógico, né? Então, assim, qual que é o conselho que você daria, assim, falando agora em termos de marketing? Você, como empreendedora, tem total consciência, e de marketing também, que eu acredito que os dois andam paralelos, um ao lado do outro, para o sucesso, né? Uhum. Acho que ser um marketing ele é inevitável, tanto ele orgânico quanto ele pago. É. Então, assim, qual que é a importância que você vê e o conselho que você dá para, lógico, principalmente a outras donas de e-commerce, donos de e-commerce, enfim, que vão assistir a gente, estão vendo, para centralizar a cabeça, né? Dar esse estado na cabeça deles de mudar o padrão, o estado atual da loja deles hoje. Eu acredito que quando a gente é pequena, a gente se compara muito. Como eu sou pequena perto de marcas grandes, eu me comparo com essas marcas grandes e às vezes eu me pego querendo fazer o que essas marcas grandes estão fazendo. Só que isso é o maior erro que a gente pode cometer na nossa vida, porque tá tudo bem a gente se inspirar, mas eu acho que a gente tem que ser 100% a gente mesmo. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, vai viralizar um conteúdo, viraliza aquele tipo, aí você vê todas as marcas fazendo o mesmo tipo de conteúdo. Sim. Eu acho que, assim, que no dia a dia, no vamos ver mesmo, na hora que é pra criar conteúdo, eu acho que a gente tem que ser 100% a gente. Então, cria do jeito que você acha que tá certo. Ah, mas não tá bom, eu não tenho uma casa bonita, eu não tenho um cenário bonito pra gravar. Mas seja você, cria, grava, não espera tudo ficar perfeito. Eu acho que pra criação de conteúdo essa é a maior dica que eu posso dar, porque não vai dar perfeito. Do mesmo jeito que não tá pra uma marca que é menor que eu, não tá pra mim também. Às vezes eu olho e falo, ai, não tô gostando disso, ai, não tô gostando desse cenário. Mas vai e faz, seja você mesmo, seja 100% autêntico, coloca o seu toquezinho ali na marca, que vai fazer toda a diferença. Tudo isso gera uma conexão, né? Muito grande. Eu acho que isso é o fundamental, assim, até o formato, vamos falar de criativo, assim, por exemplo, o formato que você faz os criativos, Muito pessoal, a gente, É muito a gente pessoal. atinge muita gente que, mesmo sem te conhecer, cria ali uma identificação que parece que é sua amiga, pelo Sim. jeito que você tá falando ali tão... Como é que eu posso dizer? Tão... Natural, pessoal natural, mesmo. É né? à vontade, né? É. 100% à vontade. E uma coisa, assim, que é a dificuldade de todo mundo, e eu acho que não tem como correr. Hoje, vamos pôr, há 2 anos atrás, ainda tinha aquela, ai, você vai ficar blogueirando, ai, vai ficar postando story. Mas, gente, não tem pra onde correr. Não. Ou você faz, ou fica pra trás. Sim. Então, assim, no começo, você sentia vergonha, às vezes, de aparecer, e
como que isso foi mudando? Foi com o tempo? Ou você usou alguma coisa diferente assim? Ou falou, gente, pra ganhar dinheiro eu preciso fazer isso mesmo? Como é que foi isso? Eu sentia um pouco de vergonha de aparecer, sentia do que o povo ia falar, né, do nosso ciclo, igual eu falei, o Sim. povo fala demais. Então eu sentia um pouco de vergonha, assim. Mas Você aparecia mais no TikTok, não era? Você tinha mais liberdade de gravar lá, não era ou não? Que... Não, o meu negócio sempre foi stories mesmo. Foi. Eu sempre gostei de stories. Aham. O TikTok mesmo eu não tenho Mas você muito. posta o dia inteiro, O dia né? Você para inteiro. pra acompanhar, você e a Virgínia É pau a literalmente pau. o daily, né? Pelo amor de Eu Deus. posto o dia inteiro, meu negócio sempre foi stories. Aham. TikTok eu não consigo, não levo jeito. Não é, sei lá, meu perfil não é muito pro TikTok. Ah, mas você posta uns De desabafozinhos assim responder no uns TikTok. Posto. comentários. Eu acho que o TikTok, ele dá mais certo eu falar, tipo, o povo não quer muito saber de produto. Lá, Gerar o povo quer polêmica, saber, né? gerar polêmica ou então vida pessoal. E Exato. são duas coisas que eu tô fugindo um pouco, né, de postar. Então, Mas eu acho que assim, as plataformas, elas têm exatamente o seu objetivo, né? sim, Então, se o TikTok pra você é um lugar de ser mais pessoal, eu acho que é importante a pessoa entender o objetivo de cada plataforma e usar isso de fato, sim. porque no final das contas é um ciclo que agrega, né? Mas ele tem que ter cabeça também. Tem que... Não, de vez em quando dá uma descansada, ficar tranquilo, igual Eu esses tô dias a gente agora. tava dando uma cobradinha em você de conteúdo, você falou, não, tô dando uma tranquilizada. Mas assim, gente, lembrando, isso aí é problema pra quem já tá vendendo muito. Se você tá começando, você não, Não tem não existe opção. problema, não existe tempo, dor de cabeça, não existe, gente. Vamos trabalhar aqui Não. pra chegar no nível de poder dar uma descansada às vezes. Hoje eu posso ficar uma semana, eu posso ficar um mês sem postar, por Não, exemplo. não no pode, assim. Teoricamente não pode, né? Sim, mas não vai... Mas não vai Não, atrapalhar. sim, claro, não vai é porque eu atrapalhar tô sendo um tanto. papel chato aqui, porque tudo isso, querendo ou não, interfere, né, no resultado final. Sim. Então, assim, se você puder, pra gente, pra LSB, pra DG, gravar todos os dias Não, 50, gravar 100 eu gravo, stories. eu tô falando Não, postar nos stories, o Postar tempo nos inteiro. stories. Pra gente potencializar cada vez mais, porque isso é fundamental. Mas, logicamente, que hoje o nosso trabalho com a gente conjunto não interfere, não. Você Não, pode ter suas férias. Eu tenho umas férias porque a gente é necessário, mas antes, no começo, eu tava chorando, eu tava feliz, eu tava lá aparecendo. Exatamente. E Dudu, uma pergunta que eu quero falar, que eu quero fazer, que às vezes é dúvida de todo mundo. Que eu achei que até que ela ia estar aqui, a Ana, sua irmã. Acho que todo mundo sabe quem ela que é a ia Ana. vir. E como é que é trabalhar com o irmão, assim, tá perto de irmão todo dia, briga muito, dá uma confusão ou não? Como é que é? Tranquilo? Nossa, foi a melhor coisa que já aconteceu Sério? com a loja, foi a Ana entrar. Tá, assim, mudou muito, eu confio nela 100% pra estar aqui dentro. E assim, ela é muito parecida comigo. Então, ela tem a minha... na verdade, eu que tenho a personalidade dela, porque ela é mais velha, né? Sim. Eu tenho a personalidade dela e assim, gente, mudou demais. Ela é muito boa com pessoas também, então com os nossos colaboradores ela é muito boa, todo mundo adora ela. E assim, a gente não briga, muito pela... Nossa, a gente não briga nada, é zero. Sério? Deu super E certo. você confia muito nela, por exemplo, mesmo que é uma marca sua, a sua identidade ali, tudo que você criou. Mas quando você viaja, você tem viajado muito esses últimos tempos. Você deixa ela super livre pra tomar as Super decisões, livre. tocar, porque eu lembro que você tava viajando, acho que tava esquiando agora, Aham. e eu precisava de alguma decisão meio que rápida. E eu perguntei ali, a Ana tocou e assim foi feito e tudo certo. 100%. E deu super certo, né? Uhum. Foi tudo certo. Então, assim, parabenizar vocês como irmãs, tá trabalhando junto e tá dando muito certo. Dá E muito. escutar também, que eu acho que é uma dúvida de todo mundo, assim, de trabalhar, né? Porque isso aqui só não é irmão de mãe, né? De sangue, mas é igual irmão. E às vezes dá uma rilhada, mas a gente se entende muito bem também. E eu tenho certeza que sem, tipo, um ao outro, a gente não teria feito nada que a gente fez. E eu acho que você tá na mesma crescente, né? Tá crescendo porque tem pessoas de confiança. Nossa, ajudou demais minha irmã. E assim, ela tá muito no operacional também, né? Então, me tirou um pouco desse operacional, porque aqui só existia, a confecção só existia se eu tivesse aqui 100% do tempo. E agora eu posso focar mais em fazer criativos, entregar os 50 criativos pra vocês toda semana. Tá vendo? Criar juntos nós dois, né? Eu e o Matheus, a gente tá sempre ali criando estratégias. Exatamente. Não, o próximo passo, que é o nosso objetivo, eu quero todo lançamento de campanha, lançamento de campanha, peça nova, né? Sempre que... Porque você é muito acelerada. A Duda só manda assim, ó... Lancei. Não, às vezes ela nem manda. Às vezes ela só fala, acabei de lançar a roupa, eu tô te mandando criativo, sobe aí. A gente não fica A gente nem sabe o que tá acontecendo, Exatamente. né? Perdida, aparece uma roupa que a gente nunca viu. Exato, não, isso acontece. Aí lá vai eu estudar a peça direto. pra produzir e tal. Mas só que o que eu quero falar é assim, lógico que são planos futuros agora, ainda mais a gente estruturando, de todo lançamento, até que eu queria ter feito isso na Copa, que foi eu e o Luca conversamos, mas estruturar campanhas mesmo diferentes, porque assim, ao meu ver,
hoje a DG passou para outro patamar. Então, assim, a gente tem que tratar o marketing também em outro patamar. E eu quero muito, assim, é muito bom a gente da LSB participar dessa parte criativa, de fazer uma campanha massa, como mais ou menos no estilo que foi a da Black Friday, Aham. que foi uma campanha diferente, ali bem pensada, elaborada, mas sempre para novas coleções. Eu acho, assim, que tem um poder de conversão muito grande. O que você achou na da... Assim, lógico que o da Copa também foi, mas a da Foi. Copa é um desejo que todo mundo queria. E E o É. da esse Black hypado. Friday teve Mas o da gente Black? que deu uma inspiradinha esses dias aí, não sei se você viu. Sim, eu vi. Mas sempre me manda, mas teve mais gente, não foi só ela, não. Não? Mas não chega Não. nem na qualidade, né? Infelizmente. Ah, ela mandou bem, gostei também. É, Demais. eu não acho. Mas, tudo bem. Mas enfim. Ah, mas é normal, aqui em Goiânia, realmente isso acontece muito. Mas é isso, como a gente estava falando. O que você acha que influencia essas campanhas bem trabalhadas? Assim, logicamente que a gente fez para a Copa, mas a Copa estava hypada, mas da Black também que passou, sim, tudo datas. Mas o que você acha? Você prefere mais no estilo? Porque assim, esse é um pensamento nosso, criativo da LSB, e a gente como empresa tem que passar esse feedback, querendo ou não. E é uma visão que a gente tem para alguns clientes que é bom, né? Uhum. E para você, na DG, o que você acha disso, dessas campanhas? Eu acho que essas campanhas, elas são muito importantes, porque deixa bem mais profissional, né? A pessoa entra ali no feed, tá muito mais bonita, as fotos de campanha. Ela entende que tem um movimento acontecendo. Tem uma coisa diferente. Mas pra mim, pelo menos pra DG, em questão de conversão, a gente não sente que faz tanta diferença. Porque o que faz mesmo é justamente esses criativos orgânicos que você fala da liberdade, que eu vou lá, pego, gravo como se eu estivesse falando com uma amiga minha. O dele. O daily, ou então quando eu mando lá no grupo e vocês anunciam, é aquela coisa bem caseira mesmo. Sim. Eu acho que hoje em dia tem muita marca fazendo firula demais. Quando o básico, na verdade, ele tá em falta. Eu acho que é um pensamento muito assim, de tendência, de buscar o que tá lá fora, que ainda não tá conectado. Pode ser que futuramente, porque assim, a gente vê muita loja lá de fora usando inteligência artificial, usando campanhas extremamente elaboradas assim, e a gente como parte criativa tem isso de referência, né? Veio evoluindo muito a questão, tipo, vamos lá, veio evoluindo muito a questão da inteligência artificial. Antes, a questão da edição de vídeo, ela era muito mais difícil, né? Porque para fazer isso que a gente faz com a IA, vamos se dizer ali, vamos lembrar da Lívia Nunes, por exemplo. Ela tava na vibe de colocar helicóptero passando com sacola, golfinho pulando no fundo do negócio, aquilo tudo chamava uma tecnologia que chamava VFX, e hoje é muito mais fácil fazer com inteligência artificial. Só que, pegando o gancho que você falou de conteúdo caseiro, isso começou a saturar um pouco a internet. Então, quanto mais pessoal, mais caseirinho, a pessoa vê que a própria dona foi ali, Cria mais conexão. criou a headline no próprio Instagram, no Edits ali, eu acho que a pessoa sente mais verdade e para mais naquele conteúdo para poder estar fazendo a compra e prestar atenção no que está acontecendo. É isso que você quer dizer? É exatamente isso que eu quero dizer. Ele converte mais, mas eu acho que para chamar a atenção mesmo do público, talvez as campanhas são importantes. Mas para venda mesmo é o caseiro que dá certo para mim. Entendi. Porque cria uma conexão muito grande até com pessoas que não me conhecem. Justamente por ser também a caseiro. identidade da marca, né? A DG, ela nasceu assim, muito próxima, né? Sim. Igual que a gente tava falando. As pessoas acham que são amigas, né, da Duda quando vê os Tem anúncios. certeza, né? Mas pior que eu converso com todas as meninas do Daily, então, nossa, eu vejo elas na rua. A gente, por exemplo, eu não vou muito em festa, mas quando eu vou, eu sempre vejo, a gente brinca. Então, realmente, é amiga, elas fofocam comigo. Você viu o que o fulano postou? Fulano te copiou. E Então, muitas isso acontece dessas muito. coisas que vai acontecendo, essas polêmicas, tipo alguém que te manda e, fala, e dá uma cutucada, né? Sim, as Matheus? meninas do Daily me mandando. Né, Matheus? Não, é porque a gente que tá no marketing, a gente recebe tudo em primeira mão. É logicamente que a gente tem que defender os nossos clientes, né? Eu Exatamente. O mesmo. Matheus ficou mais bravo que eu. Eu odeio. Eu, do meu passado de YouTube e tudo mais, assim, eu tô acostumado com isso, mas eu odeio. Eu fico bravo com isso. Eu não gosto Porque a tanto. gente tá trabalhando tanto, né? A gente faz negócio tão bem feito. E vem Bem alguém, elaborado, vem pessoa e. Quer eu- cortar caminho, né? Copiando as coisas. Eu não concordo. Mas desde que o mundo é mundo, a internet é internet, ninguém se cria, tudo se copia, Tudo se copia. e vai continuar isso por Tudo muito se tempo copia com ainda. inovação, né? Precisa ter um toque ali da pessoa. né? Eu mesmo pego muita inspiração de marcas gringas, de marcas até brasileiras também, mas eu acho que tem que, igual o Matheus falou, colocar um toquezinho de inovação. Até pro bem da marca, pro bem do brand da marca. E falando nesse, tipo, você pega inspiração de lojas gringas. Quando você viaja, você consegue parar pra pensar nessa questão de inovação ou você sempre fica 100% relaxado e não Não. presta atenção em nada disso? Quando eu viajo, eu não sou de comprar roupa, porque eu só uso DG, né? É um fato Sim. curioso.
Eu só uso roupa da Aí, minha dona marca. Edmarca, vamos usar seu produto. Ela não tem preocupação nenhuma em gastar o dinheiro com roupa, pelo menos. É, Eu não compro roupa por fora. Só vestido. Tem um casamento, alguma coisa assim, aí eu compro. Às vezes não, até mas faço. ó, as meninas do dele vão lembrar, e eu nem sei como é que eu sei disso, mas vamos lá. Tem um vestido que você foi num casamento fora, Um amarelo. meio verde, amarelo, Amarelo. com meio, sei lá o nome daquilo. Mas sei que você fez pra você e muita gente ficou perguntando pra você sobre o vestido e queriam que você fizesse aquele vestido. Ah, Sim. foi hypou na época, eu Hypou lembro aquele disso. vestido, eu lembro. Foi no casamento de quem? Foi um casamento de uma amiga minha de Salvador. Exato. Foi lá em Portugal. E aí, até na festa Você mesmo. fez só pra você. Fiz só pra mim. E aí, não pensa em entrar nesse mercado de vestido? Eu gosto muito, mas assim, é outro segmento, aí seria outra confecção, porque é mais um ateliê, né? Porque esses vestidos, assim, eles acabam sendo muito sob medida. Por isso que fica tão bom, porque ele foi feito na minha medida certinho. Então, assim, quando você faz em grande escala, assim, em confecção, eu acho que perde um pouco o sentido desses vestidos de festa. Então, eu tenho vontade, só que eu acho que é um sonho que Vai ficar mais pra frente. vai ficar mais pra frente. Mas tudo você fez aqui dentro ou você foi em alguma outra costureira de confiança sua e montou? Ou você usou a própria confecção, sua cabeça mesmo, os cortes aqui mesmo? Ou não tem nada a ver? A única coisa que eu terceirizo ainda é a modelista, porque a gente não lança tanta coisa ainda. Então, Sim. não tem uma modelista. Sempre repete o mesmo modelo. Sempre repito. Então, como eu sei, né, entendo de molde, eu mesmo vou lá e mudo, ou então Sim. mudo o tecido. E aí acaba que não tem modelista aqui. Então, essa modelista que fez o vestido junto comigo, ela é de fora. Ela é daqui Entendi. de Goiânia, mas eu fui lá no ateliê dela, a gente montou o vestido junto. Duda, aí foi isso. falando de mão de obra aí que você tá falando de modelista, assim, eu não sei, não conheço aprofundadamente do mercado, mas pelos clientes que a gente vê os feedbacks que muito falam que é complicado, essa mão de obra de costureiro, né, de prazo, de achar bom e tudo mais. Como que você faz hoje? Hoje as costureiras são todas suas, elas estão internamente aqui. Sim. E como que você achou? Porque é difícil pra gente achar mão de obra no nosso segmento, imagina no de vocês, né? Que tem que ser boa também, né? Tem que ser boa. É bem difícil, assim. As que estão aqui dentro, eu falo que foi Deus que colocou aqui dentro. Elas estão aqui tem 4, 3 anos, elas são muito boas, elas vestem a camisa, assim. Todos os funcionários que estão aqui dentro, eles vestem muito a camisa, assim. Então, é difícil de achar, mas quando você acha também, você tem que valorizar esses colaboradores, ainda mais costureira, que é uma profissão que ela tá meio extinta. Então, eu valorizo, tipo assim, absurdo. Dou uma certa liberdade para elas aqui dentro também, porque confecção é um ramo muito difícil de trabalhar dentro, porque é um ramo, assim, que você tem que contabilizar cada segundo da funcionária. Então, acaba que muitas preferem trabalhar de casa. E aí, acabam saindo de empresas trabalhar de casa. Mas eu acho que o segredo mesmo não é nem achar que tá difícil, é de fazer ficar. Mas aí cabe a nós, como chefe, valorizar o trabalho das costureiras, porque quando você acha, você tem que dar valor ali naquele trabalho. E não são todas as minhas costureiras que estão aqui dentro, tem costureira fora também. Entendi. Mas o tempo não prejudica o tempo de entrega das peças, de confecção? Não, inclusive elas gostam muito de trabalhar para DG, para fazer peça para DG. Elas gostam da peça, elas têm prazer em fazer aquele produto e aí elas sempre priorizam. E como que é o processo? Isso é uma curiosidade minha que deu agora, da gente falando disso. Como que é o processo? Quero exemplo, Duda. Vamos pensar em lançar, sei lá, falando de roupa feminina, um body, um corset. Como que é esse primeiro desenho? Demais, Eu tenho que saber, né? Como é que é? Corset Mia, Bora Helena, Bora Sofia. Ele sabe todos. Blusa Júlia, blusa Bruna. Tá por dentro. Meu irmão, tem que saber do cliente, né? Lógico. Mas, enfim, como que é? Vamos lançar. Aí você primeiro desenha, como é que é? Você pensa no pano, Como é que funciona o processo inteiro da criação? Até, por exemplo, chegar na costureira e chegar na mão do cliente. Eu geralmente faço ao contrário. Geralmente as pessoas desenham e depois pensam no pano. Eu compro o pano e aí eu penso no modelo. Então eu faço num tecido que eu gosto. Por exemplo, eu vejo uma malha, nossa, achei o toque dessa malha muito boa, eu vou comprar. Aí eu compro essa malha, aí eu desenvolvo um produto para ela. Mas geralmente as pessoas, elas criam um modelo e depois vai em busca da malha. E aí, comprei a malha, comprei o rolo lá de malha, vou testando, não fica bom o produto, eu vou mudando até ficar perfeito. Mas aí você compra o rolo, aí você corta ele. Como é que funciona? Você faz o molde. A modelista faz o molde. É nessas mesas aqui que estão atrás, né? É nessas mesas que faz o corte. Exato. Entendi.
Mas eu não corto. Isso é outra etapa. Primeiro Entendi. tem a modelista, que ela vai fazer o molde. Aí depois que ela me entregar o molde, tem umas 5 provas. Eu, pelo menos, faço umas 5 provas, que eu sou bem chata com o caimento do produto. E aí, aprovada a peça piloto, ela vai entregar o molde pra mim. Aí a gente vai digitalizar, que tem um quadro ali, ó. Aquele quadro ali, ele serve pra digitalizar, depois vocês filmam, colocam no take. Ele serve pra digitalizar e aí vai pra dentro do computador esse molde. Porque o molde ele é em papel mesmo, ele é feito em papel. Entendi. E aí vai pra dentro do computador, aí a gente imprime a matriz, tem uma impressora ali grandona que ela imprime a matriz, vem pra essa mesa aqui, que aí desenrola os tecidos, coloca todos o tecido na mesa, coloca a matriz, corta e aí vai pra costureira. E aí da costureira ela finaliza e aí Fecha a entra... peça, né? Depende. Ela pode ser a última, né, a costureira, mas ainda tem, por exemplo, botões, que aí vai para aviamento, calça jeans, por exemplo, que a gente faz também, tem 1000 outros processos depois da costura. Eu imagino que aquela calça é calça de vinil, né, que você tá fazendo. Uhum. Eu imagino, aquilo dá muito trabalho, porque tipo, Dá. parece que ela é muito encorpada, assim. é uma Vinil calça... dá muito trabalho, porque tem que passar óleo na máquina o tempo inteiro. Vinil e couro. Porque senão prega. Porque senão prega. Ah, entendi. Aí a costureira tem que ficar passando óleo. E como é que tá chegando uma época que eu pessoalmente sei que você gosta muito, que é a pecuária aqui em Goiânia, e você já tá... Quanto tempo antes você pensa, por exemplo, em coisas sazonais? Pecuária, Copa do Mundo como é mais hypado, você já Eu trabalhou pensei antes. bem antes. Mas e pecuária é regional também, né? Pecuária, Sim. cada uma tem seu momento ali de fazer nas cidades. Mas qual que é o tempo que você pensa, assim, o time de fazer a peça, a coleção para aquela época sazonal? Como é que é isso? Eu não trabalho, tem marca que trabalha com mais tempo que eu, tipo, 1 ano. Tem marca que faz 1 ano de antecedência. Eu não consigo ainda, pelo porte que é a empresa, não ser uma empresa tão grande, eu ainda não consigo ter esse planejamento. Então eu faço 3, 4, 5 meses por aí, De antecedência. de antecedência. Entendi. E pra pecuária agora, o que a gente já tem na mente aí? Porque não saiu nada ainda, as meninas estão querendo saber, já chegou pergunta pra gente. Eu acabei de lançar um short de couro, inclusive, tá atrasado, Luca. Sim, tá atrasado. Já soltou já? Já, Tô esperando mais criativo. Ah, então é Já por isso, é lancei. porque não chegou quantidade criativa pra eu perceber. Não, mas a gente precisa de mais, porque o ano passado a gente... Na verdade, foi quando a gente começou, né? O ano Foi, passado. E foi na aí, bem pecuária. nessa temporada, foi em abril, e a gente vendeu bastante. Corset, Corsemia. A gente pra vendeu pecuária de bastante Goiânia vende pros muito. rodeios. Acho que eu vou dar um entendeu? corset da Duda pra você. Mas foi, não foi? Não Foi, é? o É de Corsemia couro, vendeu muito, não aham. é? Então, É, as peças. Mas a gente precisa inovar também, né? sim, nessa época de rodeio, assim, de pecuária, sempre vende bastante. E aí, agora eu tô fazendo mini short também, que tá sendo muito difícil acertar na modelagem, porque, nossa, esses mini shorts é bem difícil, porque o que veste no corpo de uma não veste no corpo de outra, Jeans? de couro. Ah, de couro. Aham. Aí a gente tá fazendo justamente pra pecuária. Tá saindo do papel, agora eu lanço. É, tá vendo? A gente tá sabendo agora, pelo menos. A Duda é assim também, né? Nada de diferente, a gente fica sabendo. Mas e aí, Duda? Então, aí essas caixinhas igual, eu tava vendo aqui, você tem a da Duda, tem a da Solen. Como que você preocupa com a experiência do seu cliente que compra de você no e-commerce? Assim, o que você prepara? Isso é importante, não é? Eu falo assim, até pro cliente mesmo, para outros donos. Como que você vê essa experiência do seu produto para a pessoa receber? Tem um aqui que eu até gostei na hora que os meninos estavam pegando, que você colocou uma frase, né? Seu momento, garota, traduzindo, né? Uhum. Garota, seu momento icônico começa agora, né? Então, assim, como que você se importa bastante com isso, com essa experiência, né? Você trata isso, é muito bom, as meninas gostam. Isso, sinceramente, foi uma menina que eu trabalhei, que é uma grande amiga minha, que chama Natália. Que ela é, assim, muito boa nessa parte de branding de embalagem, de criar a identidade visual da marca. E ela que desenvolveu essa caixa. Nossa, eu falo que essa caixa aqui eu acho ela linda. Foi ela que desenvolveu. E ela que é mais preocupada do que eu com essa experiência do cliente. Porque eu mesmo, quando eu compro um produto, eu não tô muito preocupada com a experiência, não. Mas eu sei que muita gente Tem expectativa. se preocupa com isso. Então, eu tomo cuidado, eu quero fazer a caixinha bonitinha, o saquinho mais bonitinho. Porque as básicas mesmo, a gente não tem margem para poder mandar nessas caixas. Então, nessas caixas são enviados os produtos com maior margem. Qual que é o custo de uma caixa dessa aí? Tem problema falar? Ela é bem cara, ela é R$10. Uma caixa, 10 Uma reais? caixa. Então, assim, Então aqui a gente tá no meio aqui de uns 100 e poucos reais. ela, Tudo. Tá vendo? ela é bem cara, essa caixa aí. Não tem como, por exemplo, uma básica que custa 110 enviar nela. E ainda tem o frete que você É. embute e Tem o tudo mais. frete, aham. Não, mas é isso, eu acho bem legal, assim. É porque isso transforma, querendo ou não também,
logicamente, esse daqui vai nos kits, Combos, né? né? Nos combos. Vai nos isso mesmo. combos. Os combos vão na caixa. Transforma, querendo ou não, instagramável, né? E consegue ganhar Elas sempre postam as caixinhas, inclusive. E Elas pras gostam. blogueiras você sempre Alcance. manda na caixa, né? Você já sempre manda uma experiência. É porque pras blogueiras vai muita roupa, né? Então não tem o saquinho, nem caberia. Uma dica, tipo assim, eu conheci algumas blogueiras que sabem que a gente que faz pra Duda, e uma coisa que elas falam, a Duda é louca, porque ela te envia o negócio e ela envia, Mando tipo, muita o coisa. guarda-roupa inteiro. E isso é uma estratégia também, tipo, porque assim, querendo ou não, essas blogueiras recebem coisa todos os dias. Sim. E às vezes você mandando, tipo, sendo generosa na entrega, tipo, fala, nossa, gente, essa menina ela é diferente Eu mando. mesmo. A Pietra, sabe? A Ritona. Acho que Sei eu demais, adoro ó, ela. uma morena alta, né, que tem um filhozinho. aham. A irmã é Eu não fã dela, sei. inclusive Nossa, ainda. ela é Não, linda. essa menina, tipo, ela não é uma de 1 milhão de seguidores, tem uns 200 Mas e ela tá poucos muito mil hypada seguidores. agora. Só que quem é fã dela é demais. A minha irmã me ligou, você viu que a Pietra postou a Duda? Eu falei, não. Eu adoro a Pietra. O povo do TikTok chama ela de Ritona. E eu gosto dela justamente por isso. Ela é muito autêntica. Ela vai e fala. E ela posta a opinião dela. Ela postou mais de uma vez, tipo assim, ela postou vários E stories. ela tá usando o Conjunto Move direto. Sim. E eu mandei pra ela, mandei muito. Nos stories mesmo, ela fala, meu Deus, essa menina é doida. Ela me mandou um monte de roupa. Mas justamente pra isso, pra criar, tipo... Pra ter no guarda-roupa, eu sei que elas vão usar muito. Porque são roupas Porque básicas. são boas também, né? E eu sei que elas vão usar. Então, eu prefiro mandar de um monte pra elas aparecerem sempre usando. A Eu Gabriela Versiani é assim. Isso que eu ia sempre falar, mando... eu já vi a Versiane usando, né? Assim, fora a Bruna Marquezine, o pessoal que usou a Base, que eu falo assim, as roupas normais. Mas só que também tem algumas pegadinhas nessas influencers, né? Nem todas são Elas não boas. marcam. Não, eu falo assim, nem todas são boas de converter de volta, assim, Não. Tem algumas que, igual eu falo assim, por experiência própria nossa também, de usar já em anúncio e tal, e a gente sentir que tem umas que não vale tanto a pena, né? É porque hoje em dia eu acho que as pessoas, elas preferem comprar de pessoas normais, que não são famosas, porque eu acho que saturou muito, né? Então, eu acho que elas não são de converter muito, essas influencers muito grandes. Elas são mais de E ter... mistura muito o público, né? Mistura muito o público. Tipo, tem muita gente que segue, por exemplo, essas grandes, essas famosas. E aí não converte muito, mas eu acho que gera, igual o sua irmã fez, te ligou, meu Deus, a Exato. Ritana postou. Eu acho que isso é muito bom Esse pra barulho. marca. E você tem alguma coisa assim pra você escolher essas influencers? Como é que você faz hoje? Você tem algum canal que você escolhe? Ou são as pessoas que você acompanha e gosta? Ou as meninas aqui dão dicas pra você também de nomes pra enviar peças? Ou são as que pedem e faz sentido e você envia? É porque essas influências a gente não escolhe, né? Elas que escolhem a gente. Porque não tem como chegar nelas, elas são tipo, bem grandes mesmo, então não tem como chegar nelas. A Bruna não fui eu que cheguei, por exemplo. Ela que veio até a marca. Ela mandou A Bruna mensagem? comprou? Então, essa é uma dúvida. Ela comprou como ou é ela que mandou foi isso? mensagem? Igual todas fazem. Ela começou a seguir a marca, foi lá, curtiu uns 4, 5 Tipo posts. assim, Oi, eu tô ela dá uma aqui. paquerada. É, Entendi. é um flerte. Ela dá uma flertada, tipo assim, ó, se quiser. Tipo isso. E aí ela foi, curtiu, e aí passou uma semana, o assessor dela mandou mensagem. Eu falei, pois tome todas as baits do Brasil. E aí é isso, essas grandes que chegam até a marca, eu mesmo. A Pietra fui eu que fui atrás. Na hora que ela me respondeu, eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus. Ah, você mandou mensagem mesmo. Ela mandou mensagem, eu achei que ela não ia me responder, ela foi e respondeu. E teve alguma que você foi atrás e se frustrou? Por qualquer acontecimento, alguma situação que tenha Não acontecido? precisa falar não, pode só falar o porquê que não, você se o frustrou. acontecimento, assim, dessas influências que você foi atrás e não deu certo. Não, ultimamente não. Teve quando eu comecei a marca, no começo da marca, eu juntei, tadinha, eu juntei todo o meu dinheirinho pra poder contratar uma influencer grande. E assim, nossa, gente, não foi nem um pouco bom, não só pelo resultado. Ah, nessa você ainda contratou. Eu contratei, essa eu paguei. As outras não, as outras eu só dou as roupas e elas usam mesmo. Essa eu contratei e aí foi bem decepcionante, assim, até o jeito que ela tratava os funcionários. E essa aí, quem quiser saber o nome também, só dá um TikTok lá na barrinha lá. Duda Gomit se decepcionou com tal influencer. Tem 200 comentários pra você descobrir o nome. Mas, e depois, teve alguma situação com essa mesma influencer ou não? Ou ficou Não, por isso e nunca mais? Eu falei com a assessora dela, falei, não senti entrega nenhuma. E aí eu pedi pra ver quantas pessoas tinham visto os stories. Porque na época, se eu não me lembro, ela tava vendendo que os stories dela tinha 900 mil visualizações. E aí deu só 90, ou seja, deu, tipo, 10%. muito diferença. E aí ela falou, não, a gente pode fazer outra ação com você. A fulana tá viajando, eu vou esperar ela chegar de viagem e te chamo. Ela nunca chamou e ficou por isso mesmo.
E eu perdi meu dinheiro na época. Não, mas é igual você falou, às vezes a gente gasta o dinheiro pra aprender, É. assim, e Tanto a é que gente tem que depois ser disso eu nunca sábio de mais aprender com os contratei próprios uma erros. grande. Exatamente. E outra coisa que a gente não comentou aqui, e a gente voltou lá atrás e vamos pra frente de novo, é que hoje, tem quanto tempo? Eu não sei ao certo, mas hoje a DG tem loja no shopping, né, aqui em Goiânia. Tem. Como que é essa experiência de ter a loja no shopping? Porque antigamente era física na rua, né? Sim. Você sempre teve, né, a loja física, ela sempre existiu, né? Desde quando você Não, começou? ela existiu depois de 2 anos de marca. Eu senti que as meninas queriam muito ir na confecção experimentar. Eu tinha um galpãozinho onde eu fazia as roupas, fazia as entregas, elas sempre pediam. E aí, nossa, gente, era feio demais pra receber elas lá. Inclusive, várias já foram, e elas até hoje elas me lembram disso. Eu ia lá quando era no Parque Amazonas. Só que era muito feio, eu ficava muito desconfortável com elas experimentando roupa lá, era muito quente também. Aí eu resolvi abrir uma loja. E. Aí foi a do shopping ou não? Não, foi a do Marista. Ah, tá. Foi ali no setor Sei. Marista, perto do Prime. E aí foi muito bom. E a do shopping que eu tô hoje em dia é mais um shopping de entrada, assim. Eu não pretendo ficar lá durante muito tempo. Vamos dar para um Flamboyant, para um shopping maior? Acho que teria que ser um Goiânia Shopping pra começar. Um Mas Flamboyant que- já é demais Mas pra mim. querendo ou não, é um shopping que às vezes faz muito sentido, porque tem a Flex lá, que é uma academia muito boa, de um público que compra de você. Sim. E às vezes eu acho que você até deve perceber, né? Que muita mulher desce lá e passa na loja. Tem, você vê isso aumentou muito, bastante. E lá também tem a Lelis, que é muito grande. que é do lado, né? É do lado, e assim, tem muita mãe que compra na Lelis e aí acaba comprando roupa pras filhas. Então, assim, foi muito bom. O shopping é muito bom, porque traz Gente muita orgânica. gente orgânica, muita gente nova. Mas eu quero ir pra um shopping maior em Goiânia. Então assim, vale a pena mesmo, assim. vale a pena. E não é muito caro o aluguel, essas coisas? Como é que funciona? É verdade esses mitos assim, só tirando dúvida de curiosidade mesmo, que, assim, não sei também, né, às vezes depende do shopping, mas que o aluguel tem relacionado ao seu faturamento, É alguma coisa verdade. assim? É verdade. No caso do shopping que eu estou, tenho até um teto que eu posso vender. E se eu ultrapassar esse teto Tem que aí, pagar mais. paga mais, pega comissão de faturamento. Mas Não, eu mas que acredito. absurdo. Tem isso. Mas eu acredito que os shoppings grandes, Goiânia Shopping, Flamboyant, eu acho que já deve ter. Tirado isso. Não. Eu acho que tem a Deve ter essa comissão. comissão Desde sempre. entendi. sempre. Desde o início. Desde o início. Por Mas isso que é bem isso difícil então, né, pra shopping. Matheus? Né, eu tirei todas as minhas dúvidas aqui agora. Exatamente, tirei todas as minhas dúvidas. Eu Brincadeira. acho que foi um bate-papo muito proveitoso, assim, que a Duda é um lado da Duda que pouca gente conhecia, muitas coisas que foram perguntadas. No galpão aqui é uma coisa, eu até falei com a Duda, a gente quer, porque como chama por trás do e-commerce, a gente ia pra loja física, mas ela falou, não, a loja todo mundo conhece, vamos aqui fazer no não. galpão que ninguém conhece. E aqui realmente que é o por trás do e-commerce, Sim. né? E virou essa o que a gente espera dos próximos, né? Assim, esse conteúdo, essa conversa natural das pessoas poderem conhecer a Duda e saberem coisas que às vezes a Duda não compartilhava, por mais que ela compartilhe muita coisa, né? Mas é isso, né? Assim, eu acho que foi um bate-papo muito interessante, deu pra gente tirar muito insight daqui, falar muita coisa nova. E todos os próximos, né? Como que é o nome mesmo? Você que deu ainda é novo? Por trás do e-commerce. Por trás do e-commerce com as outras As outras clientes, donas de outros e-commerce e clientes. os outros. A gente vai até o lugar, né? Vai, a gente sempre vai até a confecção, ou que seja a estrutura que a pessoa tem no momento, para estar batendo esse papo e falando sobre todos os níveis de e-commerce, né? Desde os grandes aos que estão iniciando, mas todos aqueles são nossos clientes, a gente quer trocar uma ideia e quer passar isso para vocês. E deixa o insight aqui, né? Que você falou, a porta aberta, para futuramente um evento com a palestrante Maria Eduarda Gomes. Exatamente, coming soon aí. Mas é isso, Duda. Muito obrigado por receber Obrigada a a vocês gente, por me assim, chamarem. pela nossa parceria aí, que vai fazer 1 ano agora em abril, né? E espero que seja por muitos anos, a gente participe do crescimento da DG do jeito que a gente está participando. E agradecer por ter recebido a gente, a equipe, né? Os meninos que estão ali atrás, tudo no meio aqui da confecção. E é isso, né? Se você Obrigada quiser a falar alguma vocês. coisa. Thank you. Obrigada a vocês por terem me chamado, por ter sido a primeira. Fiquei muito lisonjeada. E é isso, quero acompanhar os próximos. Tô ansiosa pra ver quem vai ser o próximo convidado. Eu vou Vamos ver. acompanhar de Vai pertinho. ter gente de fora de Goiânia, né? Vai ter. Uberlândia, como é que é? Uberlândia, Recife, São Recife. Paulo, Bom que vocês Às vezes viajam até um pouco. Orlando, né? A gente fala. Orlando. Bom que vocês dão uma viajada um pouco. É isso aí, gente. Então é Então, isso, pessoal. Até mais. tamo junto. Valeu. Não sei quando vai ser o próximo, a gente não sabe. A gente vai organizar e é isso. Fechou? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu.